A paz do Senhor e uma boa tarde para você que está nos acompanhando aqui, está sentando na sua mesa ou na sua poltrona. Pega o seu caderno, pega a sua caneta para você anotar, deixar tudo anotadinho. Antes, eu estou entrando um pouquinho antes para a gente poder deixar aqui registrado algumas orientações para aqueles que nos acompanham e todos aqueles que hão de ver esses vídeos. Nós temos uma página no YouTube. Colocamos esta página, esses vídeos no YouTube. E estamos orientando você a entrar lá no YouTube, se inscrever no YouTube e dar ali o seu like no YouTube e também ativa lá o sininho do YouTube para que você seja avisado a hora e o momento que nós estamos fazendo um vídeo. É muito importante que você faça isso, porque para que a gente possa então ter um maior acesso às nossas divulgações e isso possa ir mais longe do que a gente tem podido chegar. O nosso intuito é que todos tenham o conhecimento da palavra do Senhor. Nosso intuito é que todos estejam sendo preparados para o momento em que nós estamos vivendo e para o momento que há de vir, que é a volta do Senhor. Então eu quero desde já agradecer o seu empenho de estar estudando conosco a palavra do Senhor. Também de ressaltar aqui aquilo que a gente já tem falado de outros momentos, né? É que o inimigo vai procurar atrapalhar você de estudar a palavra do Senhor. Não se renda. Seja firme. Porque isso aqui é joia preciosa para o nosso coração e Deus providenciou isso para nós. Amém? Glória a Deus. Então, somos felizes por estarmos aqui para continuarmos o nosso estudo. Estamos entrando aqui, então, no capítulo 8, mas antes vamos falar um pouquinho daquilo que a gente já viu, né? Falando a respeito da Trindade, falamos da Santíssima Trindade, da unidade composta de Deus, das provas do Antigo Testamento. Foi muito edificante para o nosso coração, encheu o nosso coração da presença do Senhor. E depois as provas do Novo Testamento, né? Da Trindade no Novo Testamento, quando na ocasião do batismo de Jesus, ali a gente vê ali a Trindade sendo colocada ali de maneira bem clara para o nosso coração. Falamos da grande comissão e da bênção apostólica, né? Que todos que, quando vão aos cultos, no final do culto, tem aquela bênção apostólica, né? Que fala que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós. Entrando agora no capítulo 8, nós vamos falar a base da Trindade. Então você anota aí a base da Trindade. Segundo o Novo Testamento, há 3 pessoas distintas reconhecidas como Deus. Portanto, podemos resumir o ensino das Escrituras em 2 afirmações. 2 afirmações. Há um só Deus. Né? A primeira afirmação. E a segunda afirmação. Há 3 pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outro dia eu dei o exemplo da lâmpada, e você vai ver na aula, mas eu também quero mostrar uma coisa para você. Eu e você somos a própria característica da Trindade. Por quê? Porque nós temos um corpo, temos a alma e o espírito. O corpo sem a alma e o espírito, ele é morto. Como a gente vê muitas pessoas indo embora e só ficou invólucro. Ou seja, somos trino. Nós somos 3. Corpo, alma e espírito. Isso é provado até na ciência humana. Que dá para a gente ter a noção de que, como somos parecidos com Deus, ele nos fez, no princípio, quando fez o homem, ele fez o homem à imagem e semelhança dele próprio. Ou seja, somos parecidos com Deus na essência, nas características de Deus, quando fomos criados. Porém, perdemos esta semelhança por ocasião do pecado. Agora, o Senhor Jesus nos traz de volta para que a gente possa, então, agora tornar novamente semelhante ao Senhor. Somos a imagem do Deus, né?
a imagem de Deus. Segundo as Escrituras, há somente um Deus. Todos os demais são falsos. Vamos ler lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Para o senhor Isaac, para o senhor Márcia. Eu sei que outros vão entrar daqui a pouco. Então todos são bem-vindos. Êxodo quanto? 4. O Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses além de mim. Só 3? Só. E Colossenses capítulo 8, 5, versículos 5 e 6. Só anota, tá, irmãos? Isso, você anota. Não precisa procurar agora, não. Porque senão você não vai conseguir prestar atenção. E você anota e depois você vai lá confere, confirmar, né? conferir com aquilo que está sendo lido. Não, eu falei Colossenses, gente, perdão. Que depois eu vi um aqui. Na realidade é 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6. Risca aí o Colossenses aí que está errado. É 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6. Pois ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, em um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir. É Jesus Cristo, né? Uhum. E por meio de quem também vivemos. Então aqui fala que o Pai, né? O único Deus, o Pai, de quem procede e para quem vivemos. Em um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir. E por meio de quem também vivemos. Amém. Glória a Deus. Olha, tem uma coisa aqui meio forte para a gente pensar. Mas é a realidade, viu? Servir a esses deuses falsos é o mesmo que servir aos demônios. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, né? Quando eles vão, tá lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, a idolatria também é condenada, né? É para ler? Mas eu quero só fazer um comentário a respeito disso aqui. Quem não serve a Deus, quem não é servo de Deus, não é servo do nada. Não pensa que é servo do nada. Ou é servo de algum credo, ou é servo de alguma religião. Quem não serve a Deus, serve o diabo. É duro pensar nisso, gente. Isso é terrível, mas se não serve a Deus, se não busca a Deus, não serve, mas serve então a quem? Serve o diabo. Boa tarde, Cida. Né? Cida Aedes também está nos assistindo aí. Pode ler? Pode ler. Não, quero enfatizar que o que os pagãos sacrificam é oferecido, isto sim, aos demônios e não a Deus. E não quero que tenhas qualquer comunhão com os demônios. Por quê? Porque quando a gente faz alguma coisa estabelecida ou participa de algum culto, até mesmo ecumênico, a gente precisa tomar cuidado na mesa que nós estamos sentando. Porque tanto você pode dizer, estou oferecendo um culto a Deus, mas aquele outro está oferecendo um culto ao demônio. Então, para você não ser participante do culto aos demônios. Então, é só ele nós devemos servir, né? Só ele é digno de toda a honra. Vamos ler também Deuteronômio capítulo 32, versículo 17. É importante isso também. 32? Deuteronômio 32, versículo 17. Sacrifícios oferecem aos demônios, não a Deus, a seres que não têm o poder de Deus, a deuses desconhecidos, divindades que surgiram recentemente, às quais jamais vossos antepassados prestaram adoração. Amém. O Isaac colocou aqui, quem não está na mão de Deus está na unha do capeta. Verdade, verdade. A idolatria também é condenada. Êxodo capítulo 20,
versículo 3 a 5. 23 a 5. Isso. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Mas também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Glória a Deus. Deixa eu falar uma outra coisa para você. Quando ele fala assim, não fará outros deuses além de mim, tudo aquilo que toma o lugar no centro do nosso coração pode se tornar idolatria. Pode se tornar deuses na nossa vida. Por exemplo, trabalho. Por exemplo, família. Por exemplo, filhos. Por exemplo, reputação, carreira. Por exemplo, música. Por exemplo, jogadores de futebol, time de futebol. Tudo isso não pode tomar o primeiro lugar no nosso coração. Deus deve ser sempre a primazia. Mas se tem alguma coisa que está te dominando, que domina, cuidado para não transformá-lo em um Deus além do Senhor. Isso é muito sério, gente. Porque a gente canaliza essa palavra para a idolatria daqueles que a gente vê, aqueles ídolos de gesso, e de pau e de pedra. Mas aquilo que toma lugar no nosso coração, Deus não divide a sua glória com ninguém. Tudo aquilo que nos ocupa e faz com que a gente deixe de estar na presença de Deus para estar fazendo outra coisa que não seja servir a Deus, então é idolatria. Agora, é claro, nós temos o dia 24 horas por dia. Então, saiba administrar o seu dia dando a primazia ao Senhor. Não significa que você não pode ter seu entretenimento, seu lazer. Não estamos dizendo isso. Estamos dizendo aquilo que toma o lugar no teu coração. Às vezes a gente fica gastando horas e às vezes a gente fica constrangido porque gastou horas vendo algumas coisas e depois a gente fala assim, puxa, não fiquei nem 5 minutos na presença do Senhor, e a gente às vezes se cobra disso. Então precisamos tomar cuidado com isso. A idolatria, ela é sutil, gente. Ela é bem sutil. Uma das passagens mais significativas sobre a unidade divina no judaísmo monoteísta se chama Shema. S-H-E-M-A com acento. Que é o ouve, ó Israel. Né? Ouve, Israel. Como foi elucidado acima, Jesus, ao ser inquirido sobre qual é o primeiro de todos os mandamentos, ele respondeu citando Shema. Né? Shema, ouve Israel. Né? Senhor teu Tá Deus lá, é o único Deus. Vamos ler. Marcos capítulo 12, versículo 28 e 29. Pai do Senhor, Claudinei. Glória a Deus pela sua presença aí. Marcos, quanto? Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 29. Um dos mestres da lei achegou-se e os ouviu argumentando. Ao constatar como Jesus lhes houvera respondido esplendidamente, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Esclareceu Jesus: o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Shema é o único Deus, né? Com isso, o mestre da Galiléia ensinou que há somente um Deus, deixando evidente que o cristianismo é monoteísta. Veja só uma coisa, nós estamos falando de trindade, mas ele deixou claro que o cristianismo é monoteísta, ou seja, um único Deus. Sim. Né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um, eles são, como é que fala? 3 pessoas distintas. Eles são pessoas distintas, 3 pessoas distintas, mas são Deus. um. Como assim eu sou?
como eu falei da lâmpada, como você é corpo, alma e espírito. Posso falar uma São coisa? 3 coisas distintas. Essas coisas às vezes não cabem na mente humana, né? Sim, com certeza. Porque Deus, ele é infinito, ele é eterno. E a gente é muito apegado àquilo que a gente pode ver e tocar e compreender, né? Então, essas coisas da Bíblia é para crer, entende? Não tenta também ficar entendendo, racionalizando. É para crer. Tá aqui escrito. O Isaac falou uma coisa importante ali. Ele disse assim que o John Calvino diz o seguinte, que o nosso coração é a fábrica de ídolos. Sim. O coração é a fábrica de ídolos. Verdade. E Deus é um em essência, né? Diante do exposto, e de acordo com a revelação bíblica, é incontestável a existência de um único Deus. Entretanto, prosseguiremos com a ajuda do Espírito Santo, demonstrando que essa unidade é composta de 3 pessoas. Ou seja, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Primeiro, anota aí em negrito aí, ou risca embaixo, Deus Pai. Vamos falar sobre Deus Pai. Existem nas Escrituras várias passagens em que o Pai é chamado Deus. São em tão grandes números que já não deixam dúvidas algumas sobre a deidade do Pai. Não obstante, citaremos algumas dessas passagens. Jesus ensinou seus discípulos a orar, Pai Nosso que está no céu. Não precisa... Isso está lá em Mateus capítulo 6, versículo 9, para você anotar. Deus é Pai Celestial. Está lá em Mateus 6,32, né? Jesus citando. Também você anota, né, que é importante. E o Pai dos Espíritos, em Hebreus, capítulo 12, versículo 9. Vamos ler esse aí. Capítulo 12, versículo 9. Hebreus. Isso. Capítulo 12, versículo 9. Isso para nós vermos Deus Pai. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos, que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Glória a Deus. Então está aí, né, colocado. O nome Pai às vezes se aplica ao Deus Trino. Olha aí. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Repete. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, em um só Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. A gente acabou de ler, né? A gente tinha lido isso, já tinha lido anteriormente. O nome Pai, às vezes, se aplica, já li, o Deus Trino, né? Então vamos ler também Tiago, capítulo 1, versículo 17, que ele se aplica ao Deus Trino. Tiago 2, 17? Não, Tiago, capítulo 1, versículo 17. Ah, tá. Peraí. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Glória a Deus. Em outras vezes é aplicado para expressar seu relacionamento com Israel, como seu povo no Antigo Testamento. Deuteronômio 32, capítulo 32, versículo 6. Tem bastante referências aqui, né, nessa passagem a respeito de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 6. É assim que retribuís ao Eterno, povo insensato e ignorante. Em verdade, ele é teu Pai, o teu Criador, que te remiu e te estabeleceu. Está falando com Israel. Isaías, capítulo 63, versículo 16. Quanto? Isaías, capítulo 63, versículo 16. Não, 32, ou 63, versículo 16.
Eu estou aqui meio dispersa porque eu li aquilo lá, povo, não sei o que, e ignorante. Na realidade, Deus não estava exclamando, Deus estava perguntando. Ah, tá. Povo sensato e ignorante, É. eu sou o teu pai, o teu É. Criador. Então tudo isso é muito importante porque é da Bíblia O que ele está ponto e a falando. vírgula, né? Também pode nos confundir. Tá certo. Então é 63. Versículo 16. Tá. Contudo, tu és o nosso Abba, Pai. Olha só. Ainda que Abraão não nos conhecesse e Israel não tomasse conhecimento de nós, tu, Yahvé, és o nosso Abba, Pai, e desde a antiguidade és reconhecido entre nós, e o teu nome é nosso Redentor. Glória a Deus. Que lindo, glória né? A Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Ah, Senhor, só a misericórdia de Deus para a gente aguentar falar de algo tão precioso, né? Quando Nosso fala coração, Abba, Pai, né? a gente imagina logo um colo. É quando fala Abba Pai, né? Quando fala Abba Pai, Abba, Pai. a gente está aí desfrutando da presença dele desde logo cedo, né? Glória a Deus. E ainda para expressar sua relação com seus filhos espirituais. Mateus capítulo 5, versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. E Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha só, hein? Isso é demais. O Espírito de Deus que está em você se comunica com o seu Espírito e diz no seu Espírito que você é filho de Deus. Glorifica o nome do Senhor por isso, né? Glória a Deus. E agora 1 João capítulo 3, 1. Capítulo 3, 1. Isso. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E, em realidade, somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amém. Glória então, o mundo não conheceu Deus e não vai conhecer você. Mas o Deus maravilhoso nos conhece. Glória a Deus. Glória a Deus. E para concluir, o nome Pai é usado para manifestar sua relação com Jesus Cristo, seu Filho. João, capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Até o 18, tá? Tá. João testemunha... 14 até o 18. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João testemunha sobre Jesus e exclama dizendo: Este é aquele de quem eu disse, ele, o que vem depois de mim, tem a excelência, porquanto já existia antes de mim. E da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça, porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Até onde, Jorge? Até aí. Até o 18, né? Você leu até o 18? É. Glória a Deus. Existe uma diferença entre Abba, ou Pai, Deus Pai, e o Pai terreno. Veja que a palavra do Senhor diz assim, que o Espírito em nós, ele clama, Abba, Abba Pai. Vai além daquilo que nós conhecemos por Pai. Vai além do que esse nome usado por nós do Pai terrestre. Vai muito além. Dizer Abba Pai, nós estamos entrando na dimensão do Espírito, na dimensão do céu. Estamos
aqui sendo conduzido pelo Espírito de Deus, que clama no nosso espírito, Abba, Abba, Pai. Essa palavra não vem de nós, mas vem do Espírito de Deus que está em nós, dizendo, Abba, Pai. Você imagina quando isso acontece? Isso é como se fosse um grande trovão nos céus, quando você clama, Abba, Pai. Abba, Pai. É por isso que a gente não consegue cantar. Quando a gente está falando Abba, Pai, a entonação, a conotação é diferente para nós. Porque antes você chama um pai, você ama ele, abraça ele, mas quando você fala, você se refere a Deus como Pai, como Abba, Pai, isso faz transbordar o nosso coração, faz desejar estar no colo dele, né? Estar naquele momento da presença dele. Ô, Senhor, já explodindo aqui de novo. Oh, aleluia, glória a Deus. Abba, Pai. Abba, Pai. Aleluia. Como uma pessoa distinta na Trindade, o Deus Pai é definido como Deus em inúmeras passagens. Salmo 72, 18. A Cida aqui falou, eu sou filha do Abba. Aleluia. Eu também, viu, É lindo Cida? demais, gente, né? Eu também sou. Temos por Pai Deus. Oh, glória. Aleluia. 72? 72, 18. Bendito seja o Eterno, Deus de Israel, absolutamente único em suas maravilhas. Como É só o difícil. 18? Como é difícil meditar nisso, gente. A Bíblia, por isso que o salmista Davi, ele disse assim, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Ele fala assim como a corça suspira pelas águas, porque ela está correndo, sendo perseguida pelo o seu algoz, o seu predador, e ela então suspira para encontrar água, e quando ela encontra água, então ela mergulha e se esconde nas águas para que o seu predador não sinta o seu cheiro. E ele diz assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, porque eu quero me esconder nas águas do Espírito. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É onde eu estava mesmo? 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 a 6. Capítulo 8, 4 a 6? Isso. O intuito nosso não é só fazermos um curso aqui, é a gente participar junto da presença de Deus. Esse é o nosso intuito. E o Espírito Santo vai trabalhando, tanto no meu quanto no seu coração, e revelando a palavra. Glória a Deus. Portanto, no que se refere à comida, é 4 a 6? 8, capítulo 8, versículo 4 até o 6. Lê de novo então, né? Portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos, temos pleno conhecimento de que o ídolo não tem o menor significado no mundo e que só existe um Deus. Pois, ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, em um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. É até o 6? Amém. Amém. Agora, como Deus é poderoso, Ele como nós estudamos na outra vez, são definições que a gente tem, essas palavras, né? Onipotente, onipresente e onisciente. Não está isso na Bíblia, né? São definições que a gente consegue alcançar. Subentende-se, né? Não, que se consegue alcançar o tamanho. Não consegue, né? Então a gente denomina como onipresente,
Então, Gênesis capítulo 17, versículo 1. Onipresente. Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: Eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser íntegro. Veja só. Anda na minha presença, ser íntegro, ser Não, perfeito, e né? Todo-Poderoso, Todo-poderoso, que ele é onipotente. onipotente, ou seja, o todo-poderoso. Tá, aí tá colocado como o todo-poderoso. Vamos, Êxodo capítulo 15, versículo 7. A minha hora tá acabando já, o meu tempo. Tô aqui, eu nem, como é que fala assim, eu nem molhei o bico ainda e já tô na hora de parar. Não chora, não. Não chora. Em teu triunfo esplendoroso, abateste os teus inimigos. Enviaste o teu furor flamejante que os consumiu como palha. Pelo poderoso sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram em colunas. As águas rebeldes e turbulentas firmaram-se com imensa muralha, e as águas dos abismos restezaram-se no coração do mar. Isso mostra o poder de Deus, a dimensão do poder de Deus, como ele está classificando, Até segundo onde? a ótica humana. Né? Até onde? Até o que eu falei, Êxodos aí. É 15. É 15 7 só. Ah, Tá? deixa eu ler o 11. Leu o 11? 15, 11, é. Ah, Quem entre todos os deuses é comparável a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em façanhas, autor de maravilhas. nossa, que maravilha. Que coisa meu Deus. linda, É esse né? Deus que a gente serve. Incomparável. Por último, né, porque eu tenho que passar o bastão aqui, Apocalipse capítulo 19, versículo 6. Ela vai continuar falando sobre o onipresente, né? Ela vai falar sobre Termina, amor. capítulo 19, versículo 6. É. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e poderosos trovões que bradava: Aleluia, porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Amém, glória a Deus. Isso porque, Isaac, ele está falando da estátua. Porém, aquilo que está sendo idolatrado através daquela estátua é um espírito maligno, é um demônio. Por isso ele fica possesso. Amém? Vamos passar então agora para minha querida esposa, para ela continuar. Já terminou o Já. Todo-Poderoso? Já. Já. Todo-poderoso. Amém. Amém. Já se descreveu quem é semelhante a ti. Aleluia. Incomparável o nosso Deus, né? Boa tarde. Então vamos continuar. Deus Filho, né? O que você tá? Onipresente. Onipresente, isto é, não está limitado ao espaço material. Gênesis 28, 15 e 16. Gênesis. Eu fico com muita dó de ter tantas referências e não passar para vocês. A minha nora falou assim, pra gente escrever nos comentários do YouTube, né? Mas é tanta coisa, gente. O Isaac colocou, mas a estátua não tem vida. A estátua não tem, mas o que está por trás dela tem. É o que tá por trás dela. Boa tarde, Isaac. É o que tá por trás dela, né? O inimigo, ele quer a adoração que é dada a Deus. Acesso aqui. Ó. Ah, Jorge, Sair e daqui. entrar de novo, peraí. O inimigo, ele se coloca por trás dessas coisas inanimadas, se ele vê que o coração do homem quer adorar aquilo ali como Deus. Aí ele recebe essa adoração. É Gênesis capítulo 28, 15 e 16. 15, 16. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar onde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. Aqui É só é só esses dois.
Aqui fala então que o Senhor vai estar com ele até ser cumprido tudo que ele falou, né? Lê também Ele está com ele em todo o em tempo, ou todo o seja, tempo. onipresente. Salmos 139, de 7 a 10. Salmo 139. 7 a 10. Para onde poderei eu fugir do teu espírito? Para onde eu poderia correr e escapar da sua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí a tua mão me conduz, tua destra me ampara. Até quando? Até o 10. Então tá aí. Então aqui mostra, né, a presença de Deus o tempo todo, né? Se você for nas alturas, lá ele está. Se for lá no profundo mar, ele está. A presença de Deus é constante. Também vamos ler agora no Novo Testamento. Lê Atos, capítulo 7, versículo 48 e 49. Atos capítulo 7, versículo 8. Paz do Senhor, irmã Marlene. Capítulo 7, versículo 8. 40. Não. Versículo. Atos 7, 48 e 49. 7, 48, 49. 7, 48, 49. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. O céu é o meu trono, e a terra estrado dos meus pés. Que espécie de casa poderei me construir, diz o Senhor? Ou ainda, onde seria o lugar do meu repouso? Amém. Glória a Deus. Então, bem sintetizou Meyer Pirman ao afirmar o seguinte: embora Deus esteja em todo lugar, ele não habita em todo lugar. Somente ao entrar em relação pessoal com um grupo ou com um indivíduo, indivíduo se diz que ele habita com ele, né? Então, isso é interessante, olha. Ele, o Meyer Pirman, né, é um teólogo judeu, né? Ele que escreveu o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Esse foi o primeiro livro de teologia que nós estudamos, né? Eu era adolescente, moça. Então já não me lembro mais de muita coisa. Mas aqui fala, ó, embora Deus esteja em todo lugar, ele não habita em todo lugar. Então ele vai habitar no coração de quem clama, quem fala, Senhor, vem habitar em mim, né? Então vamos embora. Onisciente, porque sabe de todas as coisas. Gênesis 18, 18. E depois 19, 2. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas. O que mais? 19 também? 19, 2. Capítulo 19, versículo 2. Capítulo 19, versículo 2. 2. Então vamos lá. E suplicou: eu vos peço, meus senhores, descei à casa do vosso servo, para aí passardes a noite e lavardes os pés. De manhã retornareis o vosso caminho. Contudo, eles contestaram: não nos passaremos a noite na praça. Nós passaremos a noite. Mas é isso mesmo? Gênesis capítulo 19? Versículo 2. Então vamos para outra coisa, né? Não, é porque aqui segundo Reis, agora. Segundo Reis. Reis 8, 10, 13. Expliquei que às vezes pode... Aqui tá falando da onisciência de Deus, né? Segundo Reis 10, 13. Isso. Encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e indagou: quem sois? Eles responderam: somos parentes de Acasias. Estamos indo a visitar as famílias do rei e a rainha mãe. O 13. O 13. 10 e o 13. Não, capítulo 10, versículo 13?
Não, capítulo 8. Ô, gente, É, pede desculpa aí. Capítulo 10 desculpa ao aí. 13, né? 8, 10, 13. Tá. Eliseu lhe respondeu: vai e diz, certamente tu sararás. Porém, Yahvé também revelou-me que ele de fato não morrerá. E o 13: ao que contestou Azael: quem é o teu servo, que é apenas um cão para fazer algo tão poderoso? Eliseu respondeu: Yahvé mostrou-me que tu serás rei da Síria. Então Então, é o o, Deus que sabe tudo, né? onisciência, né? E é onisciência. Agora, Salmo 94, 9. Salmo 94. Né? Em Reis, né? Essa parte de Eliseu, é muito maravilhoso, porque muitas vezes Eliseu mostra que sabia tudo que estava acontecendo em volta, né? Sabia que aquele servo dele, como chamava aquele servo dele? Geazi. Geazi. Geazi foi lá pegar aquelas roupas lá com o Naamã, que tinha os presentes. E aí ele tentou mentir para Eliseu. E Eliseu falou assim: eu vi quando você saiu daqui e foi lá e pegou. Quem é que viu? O Espírito. Deus mostrou, né? Então, Agora, Gênesis 94, 9. isso. Gênesis, amor. Oh, Gênesis, Salmo, perdão. Oh, meu Deus. Ou eu vou trocar aqui esse servo, hein? Salmo 94, 9. 9. Falar da onisciência de Deus. É possível que quem criou o ouvido não possa ouvir? Será que quem formou os olhos não pode ver? Então, agora o 139, de 1 a 16. Que são tantas referências, sabe, que impossível passar para vocês. São muitas. De 1 a 16, né? Sim. Para o mestre da música, um salmo de Davi: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes a minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente, e põe sobre mim a sua mão. Aleluia. Tal conhecimento é para mim demasiadamente maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde eu irei? Para onde eu poderei fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da sua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí a tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste do ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido das profundezas da terra. Teus olhos me viram meu embrião. Aleluia. E em teu livro foi registrado todos os meus dias, pré-fixados antes mesmo que um só deles existisse. Onisciência
de Deus. Que maravilha. Esse salmo, gente, ele sacode a gente por dentro. Porque você vê Deus ali acompanhando quando você foi gerado no ventre da tua mãe, né? Se a tua mãe, o teu pai te rejeitou, Deus, ele te quis, ele já via você ali. A substância ainda é informe, né? Disforme, viu os ossos teus. Né? Então é tremendo, gente. Esse salmo, ele é tremendo. O tamanho da onisciência de Deus e do cuidado dele, né? Do olhar dele sobre nós. Então agora vamos falar de Deus Filho. Ou você acha que deve ler pelo menos um do Novo Testamento ainda? Do Novo Testamento é bom. Então é Hebreus 4. Não, 4:13 eu acho que a gente já leu. Né? Não. Hebreus 4:3 não. 4:13. 4:13. Hebreus 4:13. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras Aleluia. diante daquele a quem devemos prestar contas. Olha só aí. Tudo tá diante de Deus muito claro. Sabe, os homens, o tempo inteiro eles mascaram tudo. Não vamos tirar nós dessa história não, né? A gente é muito bom de mascarar sentimentos, mascarar motivações, mas perante Deus tá tudo muito claro. O que é que você está querendo, onde é que você está querendo chegar e o que é que está por trás de tudo que você fala, de tudo que você faz, as suas motivações, tá tudo diante dele. Para ele, você não tem nada oculto. Senhor, boa tarde para você. Jojo. Ela sempre deixa o Jojo. celular no... Perdão, irmãos. Ai. Deus Filho. Quem quiser procurar também, ó, dois versículos aí em casa. 1 Pedro 1 e 2. E depois 1 João 3:20. Tá bom? Quem quiser procurar em casa. Deus Filho, agora vamos falar. Nos primeiros séculos do cristianismo, a maior parte da discussão e controvérsia girava em torno da natureza de Jesus Cristo. Quem é Cristo? Poderia Deus tornar-se humano? Alguém pode crer que Jesus Cristo é uma mistura de humanidade e deidade? Durante séculos subsequentes, várias dessas perguntas surgiram com nova roupagem, fazendo que a igreja se posicionasse frente a esses novos confrontos. Muitos livros foram escritos e coletâneas de volumes foram publicadas por teólogos sobre a pessoa de Jesus Cristo. Qualquer boa biblioteca teológica possui estantes repletas desses tomos. Traremos aqui uma exposição sucinta, resumida, né, da pessoa de Cristo revelada nas Escrituras. Todavia, os estudantes que desejarem se aprofundar nesse assunto devem procurar um volume sobre Cristologia, a área da reflexão teológica que trata da pessoa de Cristo. Então, quem quiser se aprofundar, porque não dá só aqui nesse livro. Nesse livro é um resumo, né? Para você colocar colunas ali na sua vida com Deus, né? O Diogo acabou de entrar. Pai do Senhor. Deus Espírito Santo. Sabe, gente, a cristologia é muito importante. Porque você quer ver uma igreja que perdeu o alvo dela, ver o que eles falam a respeito de Cristo. Porque muitos aceitam Cristo. É um espírito elevado. Muita coisa que se fala de Cristo, mas não fala o que Cristo é. Cristo nasceu da Virgem Maria. Ele é Deus. Deus homem. Deus conosco. Ele é Deus. Então, isso é muito importante. A doutrina da fé evangélica tem que estar muito certo isso. Então, vamos, Deus Espírito Santo. A Bíblia tem muito a dizer sobre a personalidade e a divindade do Espírito Santo. É essencial que os crentes reconheçam a importância do Espírito Santo em suas vidas, porque ele nos convence do pecado.
Então, são suas palavras que convencem o outro do pecado? Não, é o Espírito Santo. João 16, 7 e 8. Todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. O Isaac está falando que indica um livro, né? Do Josh McDowell, para falar sobre Cristo, né? Então, vocês leiam aí, quem está acompanhando, que conhecer nunca é demais. Então, aqui também nos revela que o Espírito foi enviado por Jesus. Jesus precisava ir para o Espírito vir, né? Nos revela a verdade a respeito de Jesus. Então, quem nos revela essa verdade a respeito de Jesus, que não deixa a gente errar e achar que ele é outra coisa a não ser o Filho de Maria, o Filho de Deus, é o Espírito Santo. Então, vamos ler João 14, 16, 26. 16 a 26 ou 16, 26? O que é? É 16 a 26 ou 16 e depois o 26? 26, 16, depois o 26. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Quando ele fala advogado aqui, também na sua Bíblia ele deve falar consolador, né? E 26. Mas o Consolador, ou o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Então, que coisa maravilhosa que o Espírito faz. Realiza o novo nascimento. João, mozinha, João ou é Jó? João. É João, né? João, João, 3. é novo nascimento. Capítulo 3. 3, 3, 6. 3, 3, 6. Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Até o 6. Até o 6. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus: em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, é o Espírito Santo que nos leva ao novo nascimento. Nicodemos estava querendo entender com a razão dele, mas Jesus estava falando no âmbito do Espírito. E tem um detalhe, né? Todos que haviam nascido antes de Jesus não tinham nascido do Espírito. Só nasceram do Espírito depois de Jesus. Depois de Jesus. Você vê que Pelo coisa, Espírito né? Santo. Eles tinham o Espírito do homem, É. mas não o Espírito de Deus. Eles nasceram de novo para Deus quando Jesus foi morto e ressuscitado. E nos torna membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, versículo 13. 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado de beber de um único Espírito. Amém. Amém. Glória a Deus. Então somos um corpo em Cristo, né? Isso é maravilhoso demais.
Na conversão, os cristãos recebem o Espírito Santo. João, capítulo 3, e depois versículo 3 a 6. E depois, 20, 22. Respondeu Jesus, declara em verdade. Já foi, né? Já seguro, né? 3 a Sim. 6. E depois qual é o outro? 20 e O 22? 20 é o versículo 20 A 22. Nós já 22. lemos isso aí, né? Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz para que veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Então, e se torna participante da natureza divina, segundo Pedro 1,4. Isso é importante, hein? A natureza divina, né? Se torna participante, né? 1,4. Para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá o seu valor, herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no fim dos tempos. Então, em verdade, o Espírito Santo passa a habitar no crente, influenciando totalmente a sua vida, a fim de que tenham uma vida piedosa. Romanos 8, 9, versículo 9. Então, o Espírito vem morar em nós e aí a influência dele na nossa vida é para que a gente tenha uma vida piedosa. 8, 9. 8, 9. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Se é que, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Olha, queridos, quando eu aceitei Jesus, eu era da Assembleia, né? E lá é muito forte isso que você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. E aí, eu era nova convertida e eu não entendia muito isso, né? Eu buscava o batismo com o Espírito Santo e Jesus não me batizava com o Espírito Santo. Aí eu li essa passagem, eu fiquei apavorada. Falei, meu Deus, eu não tenho o Espírito de Cristo, então eu não sou de Cristo. E agora? E eu não entendia que o batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com receber Jesus e o Espírito dele dentro do meu espírito. Vocês estão entendendo isso? Aqui, como assim, tio? Explica esse negócio de não nascer. Então vou explicar. Olha, você pode entender o seguinte, pela própria declaração de Jesus. Jesus disse assim, quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino do céu. Quem é nascido do Espírito é Espírito, que é nascido da carne é carne. O que Jesus está dizendo é o seguinte, a salvação só veio por intermédio de Jesus. O novo nascimento também só veio por intermédio de Jesus. Ou seja, antes o Espírito Santo de Deus, ele se manifestava vindo sobre o homem. Sim. Vindo sobre ele. Ou seja, veio o Espírito de Deus e tomou o profeta, o profeta para falar a palavra. Então o Espírito Santo veio revelar, mas ele nunca estava nele, e sim sobre ele. Agora, a partir do momento que nós nascemos de novo, o Espírito Santo agora vem morar em nós. Ele não vem de vez em quando, ou o Espírito vem naquele determinado momento específico. Ele está em nós, vive em nós. Por isso que nós somos nascidos de Deus. Por quê? Porque o Espírito agora de Deus ele não entra e sai como era. E também porque o Espírito de Deus está em nós. Ou seja, antes a gente tinha o Espírito que Deus soprou sobre o homem, que é o Espírito humano. Por que ele se tornou humano? Por ocasião do pecado. Todos estavam desligados da glória de Deus. Mas vindo Jesus, ele deu de novo, através do seu sangue, a oportunidade da redenção através do seu... Por isso que ele fala assim, olha, quem não nascer da água... Quem é água? Jesus disse assim, eu sou a água da vida. Ele é a água. Quem não nascer de Jesus e não nascer do Espírito Santo de Deus,
nele, no espírito do homem, que ele vem no espírito do homem da vida, para ele nascer, não pode ver o reino do céu. É isso que ele falou. Então, o que Deus estava fazendo na terra era algo muito maior, né? Falta 2 minutos. Então, não vai dar para falar tudo sobre o Espírito Santo, porque é muito grande. Então, vamos ver mais aqui 1 Coríntios 6,19. Peraí. 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios, vai parar, né? Sim. 6,19. Ou ainda não entendeis, olha só, que o vosso espírito é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes partes de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? Então, e o Espírito também nos mantém longe do pecado. Precisa ler pelo menos mais um, Jorge. Romanos 8, 2, 4. 2 a 4. Romanos 8, 2, 4. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus tirou da lei do pecado e da morte. Ou seja, aquilo que eu falei, né? O Espírito estava morto. Portanto, aquilo que a lei foi incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança, igual a gente, de ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Até quando? Até 4. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, agora a gente anda segundo o Espírito. Antes a gente andava segundo a natureza carnal. Agora a gente anda, depois de novo nascido, a gente anda no Espírito. Então, aqui a gente estudou até aqui uma parte sobre Deus Espírito Santo. E na semana que vem a gente continua. Semana que vem não, sério. Oh, meu Deus. Quarta-feira a gente continua. Tá bom? Olha ela querendo adiar a nossa aula aí. Gente, isso é muito importante compreender isso que o Isaac perguntou. É muito importante a gente entender de que a partir do momento que o homem pecou, ele foi condenado para sempre. Mas Deus providenciou, sabe, o plano, o projeto dele de restaurar e resgatar esse homem. Através do que? Dele próprio. Ele se fez carne e habitou entre os homens, e aí pagou o preço do nosso pecado, e todos nós mortos, completamente mortos diante de Deus, porque estávamos debaixo do pecado, da natureza do pecado. Mas aí Jesus vem, dá sua vida, e aí a partir da vinda do Espírito Santo, a gente nasce de novo. Ou seja, houve um momento em que o Espírito foi derramado sobre a terra. Por isso que Jesus disse assim: ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Quando veio esse revestimento do poder de Deus, quando o Espírito Santo de Deus veio sobre os homens, você pode ver que Pedro mudou completamente a sua forma e a sua palavra de ver as coisas. Por quê? Porque o Espírito Santo trouxe vida a ele. Não só ele, mas todos aqueles que creram em Jesus. Não só ele, mas todos aqueles que creem em Jesus hoje. Eu e você somos lavados, comprados pelo sangue de Jesus, nascidos de Jesus, gerados pelo Espírito de Deus. Glória a Deus, isso é importante. Sem isso a gente não pode entrar no céu, gente. Mas olha, a gente passou um minuto aí, eu quero incentivar você a compartilhar os nossos vídeos com quantos você puder. Você acha importante isso tudo? Acha? Se você acha importante, compartilha. Pede para os seus amigos também se inscrever lá no YouTube, para que eles tenham acesso desde a primeira aula. Está lá no YouTube, desde a primeira, para que ele não perca, porque isso é um legado que a gente está deixando, Deus está deixando, não somos nós. Deus está deixando esse legado através da nossa vida, que estamos aqui como instrumentos de Deus, como vasos do Senhor, para que Ele possa tanto ensinar a mim e a minha esposa,
e também compartilhar esse ensinamento com você. Que Deus possa abençoar a sua vida, te dê um dia abençoado. Amanhã tem o culto em casa, que é às 20 horas da noite, né? 20 horas da noite. Venha estar conosco, venha cultuar, venha viver um novo momento de Deus. Nós estamos vivendo um novo momento de Deus na terra. Saiba que esse tempo chegou e ele não vai mudar mais. Deus está nos levando a um novo tempo, a um novo patamar de conhecimento para nos preparar para entrar nos portais dos céus. Que Deus possa te abençoar, que te dê um bom fim de tarde e uma boa noite para você. Amém. Glória a Deus.